Apenas Ele, apenas Ele. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, todo louvor. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o texto básico da ressurreição. E depois que nós lermos esse texto, eu vou pedir a Sandra Cristina, para fazer uma oração, pedindo a unção, a graça, a orientação do Espírito sobre nós. Então, vamos abrir a Bíblia, aí onde você estiver, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, ao terceiro dia, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer também sido eles. É isto que pregamos e é isto que vocês creram. E a Sandra, por favor, querida, ative aí seu microfone e faça uma oração. Muito bem-vinda em nosso meio, querida. Obrigada, boa noite a todos. Vamos orar, então. Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Paulo Emílio, que se dispôs a estar compartilhando essa palavra conosco neste tempo, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, e que nós possamos não retê-la somente para nós, mas que nós possamos também transmiti-la a outros, Pai, porque vivemos tempos difíceis, tantas pessoas carentes, ó Deus, de entender a Tua palavra. E mais ainda, que o Senhor nos ajude, Pai, a vivenciarmos tudo aquilo que estamos aprendendo. Fica conosco, Senhor, durante este tempo que estaremos aqui e abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus,
na sua graça, está conosco. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Estava orando, pedindo uma palavra sobre a ressurreição, sobre a Páscoa. E mesmo distanciados, sem a gente poder se abraçar, né, se beijar, mesmo sem a gente poder vivenciar a Páscoa como nós gostamos de fazer, eu queria compartilhar com vocês que Deus colocou no meu coração. E aí você está vendo aí na sua tela o túmulo vazio. Essa é uma foto do túmulo vazio. E o tema hoje é esse aí: a ressurreição de Cristo, o consolo de Deus em tempos de dor. C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, entende a pronúncia aí, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Vejam que frase fantástica. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E nesses tempos que nós estamos vivendo de tanto sofrimento, tanta dor, nós entendemos que Deus está falando conosco. E agora ele ampliou a sua voz. Parece que Deus está, desculpem a expressão, mas parece que Deus está gritando por meio dessa enfermidade tão terrível, que tem trazido tanta dor. E nesse tempo de dor, eu tentei listar aqui algumas marcas desse nosso tempo. Tempo de abatimento, de sofrimento, de separação. Nós estamos separados dos idosos, distanciamento social, tempo de desemprego, pessoas que perderam o emprego, tempo de empresas que estão falindo, muitas empresas, tempo de desespero para algumas pessoas que estão passando fome nas ruas, tempo de falta de direcionamento dos líderes políticos sobre essa questão da pandemia, da vacina, falta de direcionamento, tempo de notícias ruins, tempo de choro, muito choro, tempo de perdas definitivas, famílias que perderam pais, mães, filhos, crianças, tempo de morte. Vivemos um tempo de dor, um tempo de extremo sofrimento. Nós cremos que Deus está com o seu megafone. Megafone é uma coisa do tempo de C.S. Lewis, né? Hoje pouco se usa o megafone, mas a ideia é de que o megafone amplia o som da voz. E eu creio que, pelo sofrimento, Deus pode falar muito conosco. O que fazer nesses tempos de profunda angústia existencial que solapa a humanidade? Como e de onde podemos receber consolo para enfrentarmos essa situação?
Nunca, como nos dias atuais, uma palavra de consolo foi tão necessária. Precisamos, nesses tempos de dor, também precisamos de uma palavra de consolo. Existem duas verdades com relação a essa questão que nós não podemos nos esquecer. A primeira delas é que, desde o seu nascimento, a igreja enfrentou lutas, dores, tristezas, sofrimentos, e em todos esses momentos, a igreja olhava para a ressurreição de Cristo. Em todos esses momentos. A ressurreição de Cristo era o fundamento, a pedra fundamental, né? A pedra essencial que fazia com que a igreja ficasse animada, enfrentasse a perseguição, enfrentasse as feras, né? Os leões nas grandes arenas romanas. Era a ressurreição que produzia a certeza, né? A convicção da ressurreição que produzia esse ânimo, esse consolo, essa luta, essa capacidade para continuar lutando, apesar da dor, apesar do sofrimento. A segunda verdade que nós não podemos esquecer é que a ressurreição de Cristo é a chave de Deus para as nossas lutas, para enfrentarmos nossas lutas com esperança. Essa é a chave. E isso para os dias de hoje. Ressurreição não pode ser uma teoria que ficou perdida no tempo. A ressurreição, ainda hoje, é a chave de Deus para nossas lutas pessoais. Sejam elas quais forem. Esteja você passando por qualquer tipo de luta. A ressurreição de Cristo é a chave para o enfrentamento. E eu quero iniciar essa exposição, porque até agora eu só estou trabalhando a questão da introdução. Eu quero iniciar com uma pergunta. Por que a ressurreição de Cristo é o consolo de Deus para os momentos de dor? Por quê? O texto que nós lemos é um texto fundante, é um texto marcante, é um texto central da igreja cristã. Essa carta escrita pela pena do próprio apóstolo Paulo, sem ajuda de ninguém, sem contribuição nenhuma. Aqui no capítulo 15, Paulo dá um testemunho muito vigoroso, muito forte, muito intenso da ressurreição. E ele está nos ajudando, porque aqui existem respostas que explicam por que a ressurreição de Cristo é o consolo de Deus para os momentos de dor. E a primeira coisa que eu quero que vocês olhem aí para o texto bíblico está aí no versículo 1 e 2. A ressurreição de Cristo traz o nosso foco para o centro do Evangelho. Se vocês observarem aí nos versículos 1 e 2, vocês vão perceber que Paulo diz que vai lembrar os coríntios do Evangelho que eles creram. Por que eles foram salvos? Esse Evangelho que trouxe salvação. A ideia de Paulo é reforçar aquilo que eles já sabiam.
e a transformação produzida pelo Evangelho. Paulo quer que eles fiquem apegados à palavra que lhes fora pregada, o Evangelho de Deus. Paulo quer que os coríntios fiquem focados no Evangelho. A ressurreição de Cristo, queridos, é o centro do Evangelho. Não existe outro lugar, não existe outro centro. Nosso consolo está em nos apegarmos ao Evangelho de Cristo e não à religiosidade. Pessoas que se apegam à religiosidade nesses tempos de pandemia estão morrendo espiritualmente, porque elas precisam da prática religiosa, elas precisam de um lugar religioso, e sem isso, elas não conseguem viver o relacionamento delas com Deus. O Evangelho de Cristo, é Ele que é a nossa salvação, e não a vacina. Pode demorar. Tem muita gente colocando a esperança na vacina e não no Evangelho de Cristo. Não estou dizendo que a gente não deve querer se vacinar, e eu estou doido que chegue logo a minha vez. A maioria de vocês também. Mas o centro é o Evangelho de Cristo. O foco é o Evangelho de Cristo. Precisamos nos voltar para o Evangelho e não para o dinheiro. Pessoas ricas estão nos corredores dos hospitais lotados. O dinheiro não pode fazer nada nesse momento. Então, se ela não tiver Evangelho como consolo de suas vidas, Paulo ele fala assim, gente, eu quero lembrar a vocês do Evangelho. É o Evangelho que pode trazer consolo para o nosso coração. Devemos nos voltar para o Evangelho e não para os políticos. Devemos nos voltar para o Evangelho de Cristo e não para as conversas manipuladoras dos religiosos. Muitos deles comprometidos com o enriquecimento, com a mentira. Devemos nos agarrar à essência do Evangelho de Cristo. E nessa essência do Evangelho está a ressurreição do primogênito de Deus que venceu a morte. No centro do Evangelho de Cristo está a nossa esperança, está o motivo da nossa fé. E é isso, querido, essa é a primeira verdade que traz consolo ao nosso coração. O Evangelho de Cristo. Nosso foco deve ser o Evangelho. Não a religiosidade, não ao que os homens falam, não ao que político nenhum fala, mas o Evangelho de Cristo. Não ao que você tem, mas que a sua vida esteja focada no Evangelho de Cristo. Essa é a primeira verdade, que traz consolo para a alma, que traz esperança para a vida. Mas tem uma segunda verdade nesse texto. Olhem aí para o texto, os versículos 3 e 4. Fala que a ressurreição de Cristo nos coloca no centro das Escrituras. Nos versículos 3 e 4, Paulo diz, olha, porque eu estou falando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E no versículo
4, Paulo diz, olha, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está querendo? Paulo está querendo que os coríntios se voltem para a Escritura. Olhar para as Escrituras. E aqui, quando ele fala de Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ao Velho Testamento, porque não havia Novo Testamento. Nada tinha sido escrito. Então, queridos, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, fala sobre a morte de Cristo, fala sobre a ressurreição de Cristo. E precisamos nos voltar para as Escrituras. Se queremos encontrar consolo de Deus nesses tempos de dor, nesses tempos de sofrimento, de angústia, de desespero, né, de falta de esperança nos líderes, falta de esperança, a religiosidade, precisamos nos voltar para as Escrituras. Nosso consolo vem das Escrituras, porque é dela que procede a vida e a esperança. Nosso consolo está nas Escrituras, porque encontramos nelas a vida eterna e o próprio Cristo. Segundo João, capítulo 5, versículo 39, somos enganados porque não conhecemos as Escrituras. O Senhor Jesus disse isso em Mateus 22, 29. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É da Escritura que procede ânimo, perseverança e esperança, segundo Romanos 15, 4. E é por meio das Escrituras que somos ensinados, nos tornamos aptos diante de Deus, segundo Timóteo 3,17. Então, em tempos de pandemia, dor e sofrimento, precisamos colocar nosso foco nas Escrituras, na leitura das Escrituras. Precisamos nos deleitar nas Escrituras, passar tempo com elas. Tempo. Você que dizia que não tinha tempo de ler a Bíblia, agora você tem tempo de ler a Bíblia. E você precisa se apegar a ela, porque Jesus diz, são elas que dão testemunho de mim. É por meio da Escritura que nós encontramos uma palavra que consola a alma, traz paz ao coração. Ah, meu querido, leia a Escritura, leia a Bíblia, se apegue a ela, faça um compromisso diário de ler a Bíblia. Mas, em terceiro lugar, a terceira verdade do texto, se você olhar aí do versículo 5 ao versículo 7, a ressurreição de Cristo faz parte do testemunho histórico da igreja. Esse texto é sensacional porque Paulo vai citar Pedro, Tiago e mais de 500 irmãos que testemunharam da grandiosidade da ressurreição, que viram Jesus ressurreto. Ele faz isso para demonstrar aos seus leitores que a ressurreição era um fato histórico, comprovado, e que tais fatos poderiam ser averiguados, vistos pela igreja de Corinto. Os fundamentos da igreja estavam alicerçados em um testemunho histórico que Paulo valorizava muito. Ele fala de Pedro,
Ele fala de Tiago, que eram colunas da igreja. Eles viram o Senhor. E esse Tiago aí, queridos, é o irmão do Senhor Jesus. O irmão do Senhor Jesus. E contemplou Cristo vivo. Cristo ressuscitado. Então, a ressurreição de Cristo traz consolo, porque quando a gente olha para a história da igreja, e eu desafio você, estimulo você a ler sobre a história da igreja, a ler sobre os pais da igreja, que entregaram suas vidas, porque eles viram a Cristo Jesus. Eles tiveram um encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Nosso consolo vem do testemunho e da experiência pessoal dessas pessoas. É por isso que precisamos estudar a história da igreja. É por meio dessa história que somos jogados, impulsionados para a frente. É isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, quer nos ensinar. Quando você lê Hebreus 11, você vê lá os heróis da fé. Você vê os heróis da fé. Eu quero desafiar você agora a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 12. Vamos dar uma lida em Hebreus 12, de 1 a 3. Esse é um texto, assim, maravilhoso. E eu estava lendo esse texto hoje e fiquei, assim, muito animado. Esse é um texto de ânimo, é um texto de consolo, é um texto que nos impulsiona para frente. Você vem lendo o capítulo 11 de Hebreus, e quando você vê o capítulo 11 de Hebreus, você vê o escritor falando dos heróis da fé. Você vê o testemunho de homens, mulheres, tantas pessoas. Aí começa o capítulo 12. O capítulo 12, ele é continuidade do argumento do capítulo 11. Uma pena aqui na tradução, e em todas as traduções, né? Começa o capítulo 12 aqui com um portanto, porque ele está finalizando o argumento que ele vem trabalhando no capítulo 11. E ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas é o capítulo 11. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que coisa sensacional! A grande nuvem de testemunhas. Essa grande, é como se a ideia aqui, queridos, a ideia do escritor aos Hebreus, ele relaciona com as grandes corridas que tinham no mundo antigo nos estádios. E as Olimpíadas deram continuidade. As Olimpíadas começaram na Grécia, né? E esse aqui é um recurso que o escritor está buscando lá da antiguidade. As corridas que aconteciam nos estádios e a multidão gritando, animando, estimulando os corredores. O escritor aos Hebreus diz aqui: olha, tem uma nuvem de testemunhas dizendo para mim e para você: não desista, continue correndo, avancem, vocês vão vencer, não desistam, não desanimem. É o testemunho histórico, dos heróis da fé.
É esse testemunho histórico, queridos, que deve nos animar, que deve nos consolar. Paulo, quando fala de Pedro e Tiago, ele está falando, e dos 500, né? Ele fala Pedro, Tiago e mais de 500 pessoas. Vejam, queridos, que isso aqui é fruto de uma pesquisa histórica. E ele diz, olha, gente, essa turma viu Jesus Cristo. Então, você não pode desanimar. Você não pode desanimar. A história não pode endurecer o nosso coração. Pelo contrário, a igreja cristã deve nos animar, deve nos impulsionar, deve nos consolar. Mas tem um errinho aí que eu estou repetindo. É o quarto ponto agora, viu, queridos? É o quarto ponto agora, que está aí no terceiro. Eu vou ter que consertar depois, mas deixa eu olhar aqui. Quarto e último ponto, eu vou colocar no slide depois, porque eu pensei que eu tinha colocado e não coloquei. Está aí nos versículos de 8 a 11. Olha aí para a Bíblia, que você vai ver que a ressurreição de Cristo deve produzir em minha vida uma transformação pessoal. Uma transformação pessoal. De 8 a 11, Paulo vai falar do que a ressurreição produziu na vida dele. Ele afirma nos versículos 9 e 10 que a graça de Deus atuou em sua vida de maneira poderosa. E Paulo passou por uma profunda transformação a partir do seu contato visível com Cristo ressuscitado. Se você ler Atos 9, 17 e 18, versículo 27, se você ler 1 Coríntios 9, 1, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 9, 1, abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 9, capítulo 1. Veja o que diz a Escritura. 1 Coríntios 9, versículo 1. Olha o que diz o texto. Diz assim, não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Vejam, queridos, aqui é uma referência à visão que Paulo teve na estrada de Damasco. Eu vi o Senhor. Que coisa sensacional. Paulo está dizendo aí, olha, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Nosso consolo vem daquilo que a ressurreição de Cristo fez em nossas vidas. Você não viu o Senhor, como Paulo viu, de uma maneira, né, sobrenatural e incompreensível. Ele viu o Jesus ressuscitado. Certamente, Paulo viu o olhar de fogo de Cristo, que diz lá em Apocalipse. Apocalipse diz que Cristo glorificado tem olhos de fogo. E, para mim, aquele olhar de Cristo deixou Paulo cego. Ele ficou cego porque ele viu o olhar de fogo de Cristo. E a vida dele foi mudada. Queridos, nós enxergamos a Cristo pela fé. Você que teve uma experiência pessoal com Cristo, você que viu a Cristo, e vê pela fé, você pode receber consolo. Transformação pessoal que tivemos
tomamos contato com a graça de Cristo. É apenas a graça de Cristo que pode transformar o ser humano, não ele mesmo. Esse é o nosso consolo. Como a ressurreição de Cristo tem transformado a sua vida. Como que a ressurreição de Cristo tem mexido na sua vida. Muitas vezes nós trabalhamos, que eu vou falar do trabalho da igreja, e esse capítulo 15, Paulo dá uma dica fenomenal, porque o capítulo 15 todo é sobre a ressurreição. E a dica sensacional que Paulo dá é que trabalho para Cristo, trabalho na obra de Cristo, tem que ser feito motivado pela ressurreição de Cristo. A ressurreição. A obra de Cristo não depende dos prédios religiosos abertos. A graça de Cristo também não depende desses prédios abertos. Ela pode agir independentemente deles, porque agiu primeiro em nós. Se você tem a graça transformadora de Cristo em sua vida, você tem a coisa mais preciosa. Você tem a melhor maneira de animar, de motivar você para fazer alguma coisa. Nesses tempos de pandemia, com os prédios religiosos fechados, parece que as pessoas não vão trabalhar mais na obra de Cristo. Não, parece que a pessoa está assim, não, eu não tenho mais nada para fazer. A igreja está fechada. Mas, querido, a igreja não é aquele prédio. Você já sabe disso. Onde você está, você pode ser igreja. Pela internet, você pode fazer o trabalho de Cristo. A obra de Deus está em você, pode acontecer onde você for. E aí, eu quero finalizar essa palavra. Com algumas considerações finais. E Nairan está preparado aí já. Ele vai ler aí 1 Coríntios 15, versículo 33. Por favor, Nairan, liga o seu microfone e lê esse primeiro texto. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A primeira coisa, que nesses tempos de dor profunda, você não se deixe levar pelas más companhias. Tem uma outra tradução que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Dentro do contexto de 1 Coríntios 15, Paulo está falando que havia uma conversa fiada no meio da igreja que dizia que Cristo não ressuscitou. Más companhias, más conversações. Então, nesses tempos de dor profunda, não se deixe levar pelas conversas tortas. Não se deixe levar pelo esquecimento da ressurreição de Cristo. Não se deixe levar pela conversa de que esse mundo aqui é o único mundo que existe, é o único mundo que a gente vive, que não existe uma realidade eterna. Não se deixe levar por isso. Não se esqueça disso. As más companhias corrompem os bons costumes. Paulo não está falando de moralismo. Paulo está falando de ressurreição. Dependendo com quem você conversa, dependendo da conversa que você ouve,
você acaba se esquecendo da ressurreição de Cristo. Eu e você. E começamos a viver a vida achando que a vida se limita apenas a esse mundo. Então, essa é a primeira consideração que eu quero deixar para vocês. A segunda consideração final está lá em Jeremias. Jeremias, vamos lá, Nairan. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E nesses tempos de dor profunda, você não cometa os crimes profetizados por Jeremias. Abandonar o Senhor e cavar cisternas rachadas. Na revista e atualizada fala de cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Jeremias diz, meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonou e cavou cisternas rotas, cisternas rachadas. O que são cisternas rachadas ou cisternas rotas? É criar condições humanas e ter esperança nelas. São cisternas rachadas, que não retêm as águas. Toda vez que eu e você abandonamos o Senhor, nós criamos estratégias que não retêm as águas. Estratégias furadas, estratégias que não dão resultado, estratégias que não retêm as águas. Ou seja, Jeremias está falando aqui, gente, em capítulo 2, no versículo 13, e o contexto de Jeremias é um contexto de dor, de sofrimento, é um contexto... Jeremias é chamado de profeta chorão, né? Ele está chorando, ele está sofrendo muito por causa da idolatria do povo, ele está sofrendo muito porque o povo estava abandonando o Senhor e estava dependendo de si mesmo, ou seja, cavando cisternas rotas. E nesses tempos de dor, nos tempos de dor profunda, de sofrimento, tempos de desemprego, tempos de abatimento, de morte, de separação, nós, muitas vezes, cavamos cisternas rachadas. Muitas vezes. Existem várias pessoas, queridos, várias pessoas que, nesse tempo de pandemia, aproveitou para largar a Bíblia, largar Deus, largar a oração, largar. Sabe por quê? Eles estão cavando cisternas rotas, cisternas rachadas. Mas o terceiro texto, para terminar, 1 Coríntios 15, 58. Nairan vai ler aí, por favor, Nairan. Sim. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nesses tempos de dor profunda, nesses tempos de tristeza, de pandemia, de separação, de sofrimento, nossa dedicação no trabalho ao Senhor não pode ser abalada. Não pode ser abalada. Eu falei isso aqui, eu já falei, e eu estou enfatizando. As portas do prédio estão fechadas, mas as portas da igreja permanecem abertas. Deu para entender?
Então, o nosso trabalho não é vão, não é vão. Sexta-feira nós vamos ter uma live no Instagram e eu quero, assim, convidar você a não perder essa live. Se você não tem Instagram, faça Instagram logo. Dá para você fazer rapidinho. Os mais velhos pedem ajuda aí do sobrinho, do neto, do filho, que vai ajudar. Porque nós vamos ter conosco um bate-papo, né? Nós vamos ter conosco no Instagram o pastor Paulo Mazzoni. O pastor Paulo Mazzoni, ele vai dar um testemunho muito forte. E nesse período de pandemia, a igreja multiplicou por 2 o número de células que eles têm. Eles tinham antes da pandemia. Não sei quantas 1000 células se reunindo pelo WhatsApp. Orações, visitas, sabe por onde? Pelo WhatsApp. Trabalho, muito trabalho. Sabe por quê, queridos? Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Já pensou se Deus fosse ficar preso, acorrentado a uma pandemia, ele não seria Deus, queridos. Na verdade, não seria Deus. Seria outra coisa que não o verdadeiro Deus. Dor profunda, perdas grandiosas, tristeza, sofrimento, mas Deus está avançando, queridos. Deus está avançando. No Senhor, a nossa obra, nosso trabalho não é vão. Vamos arregaçar as mangas ao trabalho. Tem muita coisa para fazer. Que Deus traga graça, unção, vida. Essa palavra traga ânimo para o seu coração, consolo, a ressurreição de Cristo, queridos. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos impulsiona para frente, nos empurra. E isso seja verdade em nossas vidas, para a honra e glória do seu nome. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir para... Deixa eu ver se ele está aqui, acho que ele saiu. Não, está aqui. Marlô, bonitão. E para o Marlô fazer uma oração. Ele vai orar por nós. Ele vai orar pelo ânimo e a ressurreição produz em nossas vidas. O consolo que a ressurreição produz em nós. Vamos lá, Marlô? Liga aí o seu microfone. E vamos orar. Oremos. Deus bendito, eterno Pai, louvado, ó Deus, seja o Senhor por essa noite maravilhosa, Deus, por esse momento, por esse ensino, Pai. E a nossa oração nessa hora, Deus, é que essa palavra, ó Deus, encontre morada no nosso coração, ó Deus. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a todos nós. Deus, conforta o nosso coração, revigora, Pai, a nossa vida, meu Deus, no sentido de podermos passar por esses dias, ó Deus, por esses tempos tão nebulosos, tempos de dor, como temos refletido, ó Deus, mas que possamos passar, ó Deus, olhando firmemente, ó Deus, para a cruz de Jesus,
mas mais especialmente, ó Deus, para a cruz vazia, para o túmulo vazio, porque o nosso Senhor ressurgiu, glória, louvado e adorado seja o nome do Senhor, Deus, que essa obra, Deus, que a ressurreição de Jesus possa, ó Pai, fazer diferença como nunca fez nas nossas vidas, meu Deus, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, nos trazendo consolo, nos renovando, Pai, nos preparando, nos dando direcionamento, Pai, nos dando, ó Deus, renovo mesmo, renovo, ó Deus, para a obra que está à nossa frente, Deus, que nós possamos, enfim, ó Deus, nos reanimarmos no Espírito Santo do Senhor, Deus, para cumprir o propósito do Senhor aqui, Pai, nesse tempo, porque o Senhor nos colocou nesse tempo e assim nós queremos te servir, Pai. Fala conosco, ó Deus, abençoa a cada um que está, ó Deus, que esteve, que está nessa live, ó Deus, que só possa abençoar cada casa, meu Deus, cada familiar de cada um. Livra-nos do mal, ó Deus, livra-nos do mal. Mas venha o teu reino, Pai, seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, Nairan, vai dar? Sim, Carol tá preparada aqui. Beleza, vamos então finalizar com um cântico. Carolzinha aí, vamos lá, Carol. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, que seria de Deus me ama tanto, que se entregou seu filho para morrer e eu curar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Me ama e está sempre de braços abertos a mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. E mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus te ama.
seria de Deus me amou tanto, que se entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Me ama, Ele está sempre de braços abertos. Aleluia! Glória a Deus! Bênção pura, Carolzinha, Cacá, Carol, Camila. E o papai aí ainda deu uma palhinha. Alegria. E essas lindas aí conosco. Bênção. Gente, eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Vou ministrar a bênção. Bênção que não é minha, né? A bênção dos apóstolos, a bênção é da Trindade. Então, onde você estiver aí, que você receba a bênção da Trindade augusta, soberana. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado mais uma vez, porque podemos glorificar e celebrar a ressurreição do Senhor. Essa ressurreição que nos impulsiona, essa ressurreição que nos leva para frente, essa ressurreição que trouxe um dia consolo para a nossa alma, que isso seja verdade para nós ainda hoje. Que o Senhor, Deus, coloque a tua bênção sobre cada lar representado aqui, Deus, cada família, cada casa. Que o Senhor coloque, Deus, a proteção, a unção do Senhor. E nessa semana, aqueles que vão ter que sair, Deus, para trabalhar, que o Senhor os guarde com a tua mão, que o Senhor os proteja dessa enfermidade. Pai amado, oramos ao Senhor por consolo, consolo do Espírito a tantas famílias que estão sofrendo nesse exato momento, nesse dia. Deus, que o consolo da ressurreição venha sobre elas. Pai, nós não temos poder nenhum para interferir nessa situação, mas, Deus, podemos orar a quem tem. E quem tem poder é o Senhor. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Oh, Pai amado, então, que o Senhor traga o consolo do Espírito a corações, famílias, Deus, que estão angustiadas nesse momento, Deus. Porque nesse dia, Pai, perderam entes queridos. Oh, Pai, em nome de Jesus, oramos por essa nação, Senhor. Oramos, Pai. Deus, muito obrigado porque o Senhor vive. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Nós temos uma convicção. Nossa convicção, Deus, não está nesse mundo. As cisternas rotas
achadas deste mundo. Nossa convicção está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Aleluia. Nós te adoramos. Oh, Pai, abençoa, abençoa, consola com a tua presença. E agora, amados, idem em paz. Fiquem em paz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo, a presença, a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida, onde quer que você esteja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Amém. Então, libera o microfone. Todo mundo aí, libera o microfone. Olha a foto. Olha a foto. Vamos ver se vai sair a foto aí. Todo mundo aí é um sorriso. Amém. Glória a Deus. Tem gente que está escondida aí, não vai sair na foto. Meu Deus do céu. Cadê a foto? Aqui, tirei a foto, hein? Aí, ó. Mateusão aí de camisa laranja. Ei, Mateus, essa camisa tá linda. A foto, tirei. Beijão, ó. Depois eu mando a foto. Amém. Boa noite. Obrigada por essa palavra abençoadora. Boa noite. Tenha uma noite. Obrigada, irmão. Deus Boa noite. abençoe. Vão na paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada. Maravilha.